Gente, olha só. Na semana passada, na sexta-feira, nós começamos a falar um pouco sobre o parágrafo dissertativo padrão, né? E aí, lembrando que ele tem uma estrutura assim, semelhante, né, com o texto dissertativo argumentativo, ou o texto dissertativo como um todo, né? Só que relembrar aqui quais são alguns pontos, né? No parágrafo dissertativo padrão, normal, existem dois tipos de ideias. Quais são esses dois tipos de ideias? Quem se lembra? Vamos lá, quem se arrisca? Eu não sei se estava na sala, professor, perdão. Vamos lá, quais são os dois tipos de ideias que estão presentes no parágrafo dissertativo padrão? Bora lá, isso é coisa que a gente tem que saber, assim, é primordial, é essencial que a gente saiba quais são esses dois tipos de ideia. Eu não sei se pode estar certo, mas seria o denotativo e o conotativo. Esse daí, Cauã, esse daí é a questão da tipologia textual, né? Os tipos textuais, que Viajei são agora. aqueles. Hã? Viajei agora. Então, é normal. Pelo menos você já sabe que não é isso. Já dá para descartar dos assuntos que a gente falou, já dá para descartar isso daí, né? Mas e aí? Vamos lembrar. No parágrafo dissertativo, padrão, normal, tem dois tipos de ideia. Quais são esses dois tipos de ideia? Bora lá, olha as anotações. Vocês estão anotando? É importante anotar isso daí. Se tivessem feito anotações, já rapidinho a gente já resolvia isso. E aí, pessoal, quem arrisca mais? É o que, professor? Acabei de chegar. O que está acontecendo? No parágrafo dissertativo padrão, a gente tem dois tipos de ideias, que a gente até falou sobre elas na aula passada, na sexta-feira. Quais são esses dois tipos de ideia? A gente classifica, né, essas ideias em dois grupos. Quais são? E aí? Quais são as duas classificações das ideias? Profe, eu acho que é o expositivo argumentativo, não? Aí entra naquela questão da tipologia textual, que é os 5 tipos textuais, que é o texto narrativo, descritivo, dissertativo, né? Dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo e o injuntivo, tá? Isso é a tipologia textual. Nós vamos falar, aí a gente está falando do texto como um todo, tá? Agora, o que a gente quer relembrar da aula passada é que a gente está falando da estrutura do parágrafo, tá? O parágrafo ele é formado por ideias, lembrem-se. O parágrafo ele é construído por ideias que se ligam entre si, que têm relações entre si, tá? Mas aí não são ideias todas do mesmo nível, tá? Essas ideias, elas variam de importância, né? E aí é a hora que a gente classifica elas de acordo com essa importância que elas adquirem, tá? E aí eu quero saber justamente em que grupos a gente classifica essas ideias. Quais são os dois grupos que essas ideias são classificadas? Professor, não sei, mas tem a ver com o tópico frasal, que é o ponto principal do parágrafo, e o outro eu não lembro. Nem sei se é isso. Isso, é a ideia principal que forma o que a gente chama de tópico frasal. Se tem uma ideia principal, as outras ideias serão ideias o quê? Secundários, eu não sei, não lembro. Isso, ideias secundárias. Anotem isso aí, pessoal, porque isso aí é essencial. Se você quer fazer uma boa redação, você tem que saber como se estruturam essas ideias. Por isso, pessoal, que eu estou dando uma olhada nas
nas atividades que vocês têm que escrever e que tenha-se algumas que estão caóticas. Porque justamente a gente não está sabendo direito, porque querendo ou não, aquela resposta que você dá à pergunta é um parágrafo que você escreve. Tá? Lembre-se sempre disso. A resposta que você dá a uma pergunta que você tem que é discursiva é um parágrafo que você constrói. Tá? Esse é o princípio básico. Então, logicamente, vai ter o quê? Vai ter a ideia principal, que é justamente o quê? A resposta direta, você indo direto ali ao ponto da resposta, e aí você tem as ideias secundárias, que são justamente as explicações, o aprofundamento dessa sua resposta. Tá bom? Conseguiram perceber a relação? Ou ainda tá estranho? Para mim Tá estranho, claro? Para mim tá estranho ainda, não consegui assimilar. Bora lá. Quando eu vou escrever um parágrafo, tá? Lembrando, esse parágrafo podem ser os diferentes parágrafos de um texto dissertativo, pode ser expositivo ou argumentativo, ou quando eu vou responder uma pergunta de um exercício. Eu estou construindo um parágrafo, tá? Para vocês terem ideia, as respostas que vocês dão às perguntas, e essas respostas, as chamadas respostas discursivas, é um parágrafo dissertativo expositivo. Tá? Quando pede a sua opinião, é um parágrafo dissertativo argumentativo. Mas aquela sua resposta ali, ela é um parágrafo expositivo. E aí, o parágrafo expositivo, ele se organiza como? Eu tenho a ideia principal, a ideia central, que eu quero dizer ali, que eu quero colocar ali, e depois eu tenho que explicar essa ideia. Tá? Todo parágrafo tem que se organizar dessa forma. É importante ter isso em mente. Todo parágrafo se estrutura dessa maneira. Tranquilo? Beleza. Qualquer coisa que fuja disso daí, eu estou fazendo errado, tá? E aí, justamente o que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação às atividades que a gente tem feito. Inclusive, a gente tem uma agora em aberto, né? Tem uma agora que é referente à questão do artigo de opinião, que são 4 ou 5 perguntas que tem lá, tá? Já treinem essa estrutura. Eu dou a resposta direta, curta, bem direto ao ponto, e aí eu explico, aprofundo, cito exemplos, faço comparações, que são as ideias secundárias. Mas a lógica é sempre essa, certo? Professor, essa atividade está anexada lá no Classroom? Isso, está lá no Classroom, tá? Se eu me engano, é na aula 5 ou 6. É na aula que a gente falou sobre o artigo de opinião, tá? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Beleza. Então, é a última atividade que está lá. Bom, e aí a gente teve na aula anterior alguns exemplos desses tópicos frasais, que é o quê? O que é o tópico frasal? Recapitulando. Temos a ideia principal, que abre o parágrafo, e as ideias secundárias que aprofundam, explicam essa ideia principal. Tá? Essa ideia principal é chamada de tópico frasal. As outras ideias recebem o nome de desenvolvimento. Tá? Na sexta-feira passada, nós vimos aí exemplos de tópicos frasais, ou seja, maneiras que eu posso iniciar o meu parágrafo. Pode ter por alusão histórica, comparação, divisão, declaração inicial, por pergunta e por aí vai. Tá? Quem perdeu a aula passada tem o slide e tem a gravação da aula, o link disponível lá no material da aula que foi disponibilizado
disponibilizado lá no Google Classroom. Falar nisso também, eu coloquei um material complementar, lá 2 vídeos, que fala justamente sobre essa questão do debate, da discussão, do participar do debate em sociedade, tá? Então é interessante vocês darem uma olhada para aprofundar uma discussão que, devido ao tempo, a gente não pôde ir muito profundo nela, tá bom? Fora isso, nós ficamos de hoje, né, aprofundarmos essa discussão. Na aula anterior, a gente falou sobre tópicos frasais, diferentes maneiras que eu posso iniciar um parágrafo. Hoje nós vamos falar sobre diferentes formas que eu posso desenvolver um parágrafo, tá? Então é isso que nós veremos hoje, tá? Mas tranquilo até aqui, gente, para a gente não avançar e ir atropelando aí. Vocês entenderam claramente o que é um tópico frasal, o que é o desenvolvimento, essas 2 partes aí que integram o texto dissertativo, o parágrafo dissertativo, tá claro? Resta alguma dúvida? Não, tô de boa, professor. Professor, O senhor pode explicar de novo? Porque eu acabei de entrar na aula. Tu estava na aula anterior, Selena, na sexta-feira? Não pude comparecer. Então, eu vou só assim por cima. Por quê? Porque esse conteúdo foi da aula anterior. E o link da gravação da aula de sexta-feira está lá no material, tá? Então, eu recomendo a você que assista essa aula anterior, porque senão tu vai ficar boiando. Mas o que é? Nós estávamos falando sobre parágrafo dissertativo, que ele tem a ideia principal, que abre o parágrafo, que é chamado de tópico frasal, e que tem as ideias secundárias que aprofundam essa ideia principal, né? Explicam ela, que a gente chama de desenvolvimento. Na sexta-feira, nós vimos diferentes maneiras de fazer um tópico frasal, tá? Diferentes maneiras que eu coloco a ideia principal. Hoje, nós vamos ver diferentes formas que a gente pode desenvolver esse tópico frasal, tá bom? Então, isso aqui é uma continuação da aula anterior. E aí, assim, para entender melhor, para aprofundar melhor, pegue a gravação da aula de sexta-feira, tá? Tá lá no Google Classroom, tá lá os links todos disponíveis, tudo bonitinho, tá bom? Tá bom. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Tranquilo, gente, até aqui, depois dessa breve revisão? Sim. Então, bora avançar, porque agora é a hora que a coisa fica um pouquinho mais complexa, né? Então, bora lá. Nós vamos falar aqui sobre desenvolvimento dos tópicos frasais. Então, nós vamos estar falando aqui das ideias principais ou das ideias secundárias? A principal, né? secundárias. Isso, exatamente. Né? Nós vamos falar das ideias secundárias, ou seja, maneiras que eu tenho de explicar o tópico frasal, ou maneiras que eu tenho de explicar a ideia principal que eu abri o meu parágrafo, tá bom? E aí nós temos 6 tipos também, tá? Nós temos aí a enumeração, a descrição de detalhes, o confronto, razões, análises e exemplificação. Então, são esses 6 que a gente vai colocar. Tem outras formas? Tem, tá, gente? Inclusive, por exemplo, esse de razões aqui, né? Alguns podem até chamar de causa e consequência, tá? A outra, essa descrição de detalhes, em outro material pode aparecer como detalhamento. Enumeração pode aparecer em outro material como listagem, e por aí vai, tá? Fora esses 6, tem outros, mas esses são os mais comuns, os mais presentes, os mais tranquilos, tá? Que vocês podem fazer. Nosso objetivo aqui não é ficar passando trocentos
trocentas formas e vocês não saberem nenhuma, tá? Vocês sabendo aí, pelo menos algumas, e sabendo operar com elas, é tranquilo, tá? O problema, o que não pode acontecer é, em alguns casos que vem acontecendo, que a pessoa, ela coloca a ideia e não desenvolve a ideia, já emenda essa ideia com outra e aí não consegue nem falar mais, tá bom? Bora lá. Vamos lá ao primeiro, né? Tópico frasal desenvolvido por enumeração. O que é enumeração? Enumeração é uma lista que você faz, tá? É um nome bonito que a gente tem para listagem, para lista, tá? Então, nesse caso aí, você faz uma declaração inicial, por exemplo, e desenvolve ela fazendo uma lista de coisas que exemplifica lá o seu tópico frasal. Tanto é que aí, olha só, a listagem é um tipo de exemplificação, tá? Um ponto importante para a gente colocar aí. A listagem é um tipo de exemplificação. Só que, na exemplificação, eu tenho somente um exemplo, tá? Na listagem, eu coloco vários, tá bom? E aí a gente vai ver essa diferença lá na frente, tá? Mas eu já estou adiantando isso daqui para vocês não confundirem. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver um exemplo que ele facilita aqui. Bom, primeira coisa, eu quero que vocês separem para mim o tópico frasal. Indiquem aí para mim onde começa e onde termina o tópico frasal. Seria de a televisão até tais como? Isso, então faz a leitura aí, por favor. A televisão, apesar das críticas que recebe, tem trazido muitos benefícios às pessoas, tais como Isso, né? Então, o tais como a gente coloca ele né, como sendo parte do tópico frasal, porque tem os dois pontos ali, né? Então, ele marca o final do tópico frasal. Só que se eu fosse querer só a letra, só a ideia mesmo, vai até pessoas. Esse tais como, ele é um elemento de introdução, de ligação, tá? É uma forma de ligar uma coisa à outra, tá? Mas aí ele fica grudado com o primeiro. Beleza. Aí agora, alguém lê aí, por favor, como é que esse tópico frasal ele é desenvolvido? Faz aí a leitura do desenvolvimento, por favor. Professor, eu acho que é informação até cursos. Isso, pode ler para a gente, por favor? Informação por meio de noticiários que mostram o que acontece de importante em qualquer parte do mundo, diversão através de programas de entretenimento, shows, competições esportivas, cultura por meio de filmes, debates e cursos. Isso, beleza. Então, isso daí é o desenvolvimento por meio de listagem, né? Bom, e aí? Ou desenvolvimento por meio de enumeração, que é a mesma coisa, né? Quais são... Eu queria que vocês isolassem para mim só os benefícios. Quantos benefícios ele cita? Contem aí para mim quantos benefícios ele cita nesse desenvolvimento. 3. 3. Quais são eles,
Mary? Só os benefícios. Informação, diversão e cultura. Isso, exatamente. Então, note que ele fez uma lista, né? Ele acabou fazendo uma lista desses benefícios, citou 3 benefícios. E aí, lógico, ele tem, né, a explicação de cada um desses benefícios, que aí a gente tem, ó, por meio de noticiários, que mostra através de programas de entretenimento, por meio de filmes, debates e cursos. Então, note que aí o que chama atenção é justamente o que? A lista. Temos o primeiro benefício, que ele explica o que é, segundo benefício, que ele explica o que é, terceiro benefício, que ele explica o que é. Tranquilo, gente, até aqui? Sim. Yeah. Alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara? Para mim tá tranquilo, professor. Professor, você pode então, só falar para mim qual é o nome do assunto que a gente está estudando agora? Para me fazer aqui. É desenvolvimento do tópico frasal. Tá bom, obrigado. Tá? Lá nós vimos tipos de... Na sexta-feira nós vimos tipos de tópico frasal, hoje tipos de desenvolvimento, tá? Isso tudo dentro do parágrafo dissertativo, tá bom? Certo, gente? Então, olha só a lógica. Ele falou que a televisão tem trazido muitos benefícios, tá? Essa é a ideia central. A televisão tem trazido muitos benefícios. Aí, o que ele faz? Para comprovar isso, ele cita 3 benefícios, tá? Que é informação, diversão e cultura. E, para não deixar só nisso, ele explica cada um desses 3 benefícios. Certo? Bora para a próxima. Tópico frasal desenvolvido por descrição de detalhes, tá? E aí é o quê? É quando eu tenho um parágrafo descritivo, tá? Ou seja, lembra que apesar de ser um parágrafo essencialmente dissertativo, ou seja, ele é um parágrafo que explica, né? Ele vai ter descrição dentro dele, e aí a descrição justamente vai dar mais detalhes para aprimorar o entendimento, tá? Então, bora lá. E aí? Primeiro, eu quero que vocês identifiquem aí qual é o tópico frasal. Era até negreiras. Isso, leia aí para nós, por favor. Era o casarão clássico das antigas fazendas negreiras. Exato, é a afirmação. Aí nós temos até uma declaração inicial, né? Era o casarão clássico das antigas fazendas negreiras. Beleza, aí a gente se pergunta, tá, como é que esse casarão, como é que era esse tipo de casarão? Aí que a gente vem a descrição dele, tá bom? Alguém lê aí a descrição para nós, por favor? Assombradado, erguia-se em alicerces do muramento, de pedra até meia altura e, dali em diante, de pau a pique. A porta da entrada ia ter uma escadaria dupla em alpendre e parapeito desgastado. Isso. Então, aqui notem que, assim, talvez a gente tenha um problema em imaginar esse casarão, porque ele cita estruturas arquitetônicas que a gente, talvez a maioria não conheça, né? Mas, por aí, ele está falando que, ó, tem isso, esse casarão, ele é um sobrado, né? Ou seja, um casarão assobradado, ou seja, ele é um sobrado, tá? Ele tem um alicerce assim, assim, desse jeito,
de a tal altura ele vai desse jeito, de aí em diante ele segue de outro jeito, tem uma escada assim, tem um parapeito assim. Então é justamente para a gente imaginar como é que era esse casarão. Isso daqui, gente, ele é pouco usado, por exemplo, numa redação do Enem, tá? Mas, caso seja necessário, você pode lançar mão desse tipo de coisa, que é justamente quando você tem que fazer o quê? Quando você tem que detalhar, né, como é que determinada coisa se encontra estruturada, tá? Então, ele lança mão, porque pouquíssimas pessoas costumam usar esse recurso aqui, tá? Mas ele é valioso dependendo da argumentação que você quer construir, tá bom? Bora lá. Confronto, tá? Essa é uma outra forma. Só pela palavra confronto a gente vai ver o quê, né? A gente vai ver que nós vamos colocar de ideias contrárias, tá? E aí nós temos, ó, é só ideias? Não, pode ser o confronto. Além de duas ideias, podem ser dois fatos, podem ser dois seres, tá? Seja por meio das diferenças, seja por meio também das semelhanças, tá? Então, isso aqui é um tipo do quê? É um tipo, uma comparação, tá? Só que dependendo do teórico, ele vai separar, olha, tem a comparação, né? Tem a comparação que se dá por meio da semelhança e tem o confronto que se dá por meio, ou o contraste que se dá por meio das diferenças. Então, tem gente que subdivide muito isso daí e complica a vida de vocês. Mas, basicamente, é o que? O confronto. Quando eu comparo duas ideias, dois fatos, dois seres, seja ressaltando as diferenças, seja ressaltando as semelhanças, tá? Mas sempre vai operar nesse limite da comparação, tá bom? Exemplo. Temos aí esse parágrafo. Primeira coisa, eu quero que vocês isolem o tópico frasal. Embora até poucos lances adiante. Leia aí, por favor. Embora a vida real não seja um jogo, mas algo mais sério, o xadrez pode ilustrar o fato de que, numa relação entre pais e filhos, não se pode planejar mais do que uns poucos lances adiante. Isso. Aí eu quero isolar, note que aqui tem mais de uma ideia. Eu gostaria que vocês isolassem só a ideia central. É a relação entre pai e filho? Aí nós temos o assunto. Eu quero a ideia central. A ideia é um pouquinho mais complexa. Que pode Não até se ser pode, o mesmo. Ah, vai. não se pode planejar mais que uns poucos lances adiante, professor? Em relação à relação entre pais e filhos, É. né? Isso. Então, numa relação entre pais e filhos, não se pode planejar mais que uns poucos lances adiante. Note que isso daqui, pergunta, isso é uma opinião ou informação? Opinião? Isso. Então, aqui nós temos claramente um parágrafo dissertativo argumentativo. Tanto é que nós temos aí a opinião que é expressa aí, ó. Não se pode planejar muito longe em uma relação pais e filhos. O planejamento ele só vai até certo ponto. Beleza, afirmei isso. Agora, como é que ele comprova, como é que ele trabalha essa ideia? Alguém pode ler o desenvolvimento? Eu leio, professor. Uhum. No xadrez, cada jogada depende da resposta anterior, pois o jogador não pode seguir seus planos sem considerar os contra-ataques do adversário, senão será prontamente abatido. O mesmo acontecerá com um pai que tenta seguir um plano preconcebido sem adaptar a forma de agir às respostas do filho, sem avaliar as constantes mudanças da situação geral, na medida que se apresentam.
Isso. E aí, gente? Quem poderia resumir aí para mim como é que ele fez o desenvolvimento dessa ideia lá, dessa opinião que ele colocou logo ali no início do parágrafo? Vamos lá, vamos tentando. Ele comparou o jogo de xadrez com a relação de pai e filho? Isso? Isso, né? Ele já fez essa comparação logo lá no início, tá? Então ele diz aqui, ó, o xadrez pode ilustrar o fato de que, numa relação entre pais e filhos, pouco se adianta. Ou seja, ele falou, olha, uma partida de xadrez é igual à relação entre pais e filhos, embora um seja jogo e o outro seja a vida real. Aí a pessoa fica assim, tá, mas qual é a relação? Né? Como é que isso se dá? Eu não entendi. Aí primeiro ele faz o quê? O que ele faz primeiro? Ele explica o xadrez. Isso, né? E o essencial do jogo do xadrez é o quê? Sim, a pessoa tem uma estratégia. Só que ela vai com essa estratégia até o fim? Não, Por que não? porque depende muito da resposta anterior, porque senão o jogador pode tomar um contra-ataque. Isso, né? Ou seja, ele planeja assim, uma estratégia, vou fazer essa e essa movimentação, tá? Só que aí ele analisa também, mas pode acontecer isso. Então, às vezes, ele já faz ali o movimento, espera pretendendo que o oponente tenha uma outra movimentação, uma determinada movimentação, só que aí o oponente acaba fazendo uma outra coisa, tá? Aí o quê? Ele não vai poder mais manter o plano dele. Ele vai ter que agora repensar a movimentação dele. Por isso que às vezes ele demora tempo ali, minutos, vários minutos, pensando, calculando. Tá? Bom, beleza. O xadrez é assim. E como é que a relação entre pais e filhos se compara ao xadrez? Onde é que está essa semelhança? Aí, justamente, ele diz o que na segunda parte? O que ele faz na segunda parte? Depois de explicar o xadrez, o que ele vai fazer? O que ele fez aí no parágrafo? Ele dá uma explicação, falando aqui com o pai que tenta seguir um plano preconcebido, sem adaptar a forma de agir às respostas do filho. Uhum. Ou seja, se o pai ele não observa as respostas que o filho dá e segue daquele jeito e ignora a reação do filho, vai ter sucesso na educação? Não. Ou na relação entre pais e filhos? Vai Não, né? acabar gerando um Então, conflito entre eles. Isso. E aí é a hora que a relação familiar ali vai por água abaixo, tá? Então, conseguiram perceber como é que é essa relação de contraste, né? Ou de embate? Então, ele fala, olha, a relação entre pais e filhos é igual ao xadrez, ou seja, ele comparou, embora um seja a vida real e o outro seja um jogo. Por quê? No xadrez, a pessoa não vai jogando a partir da estratégia que ela tinha desde o início. Ela tem estratégia, joga, se aconteceu algo ali que ela não estava prevendo, ela tem que mudar essa estratégia. Tá? Porque senão, se ela for continuar jogando e ignorar as jogadas do oponente, ela vai acabar perdendo o jogo. Da mesma forma, com a relação pais e filhos. Né? Os pais têm que replanejar, né, aquele seu plano a partir da resposta dos seus filhos. Tem que ouvir os filhos. Se não ouve, aí a relação vai por água abaixo. Tá? Então, note que ele desenvolveu um raciocínio bem complexo
comparando as duas coisas, tá? Tranquilo até aqui? Alguém não entendeu esse raciocínio? Como é que estamos? Eu Alguma entendi, coisa? professor. Então, qual é o ponto essencial aqui que eu quero chamar a atenção? É não ter preguiça de escrever. Tá? Esse é o principal aí. Que note que nesse tipo de comparação eu tenho que detalhar muito. Note que foi um parágrafo grande. Tá? Por ser um parágrafo grande, que a pessoa tem que detalhar bastante, ela tem que explicar certinho, bonitinho, a grande maioria das pessoas que produzem redações no Enem, redações aí que ficam nos seus 600, tá? Não consegue fazer um texto desse. Fica ali na aguinha com açúcar, tá? Então é aquela coisa mesmo de se propor, de escrever e reescrever. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Se eu passar uma atividade pedindo para vocês desenvolverem um tópico frasal por confronto ou comparação, sai assim que é uma beleza? Não, não sai não. Depende, professor. Ai, não. Eu dou 50% de chance de fazer isso aí, professor. Aí eu uso 50, é 50-50 comigo. Então, e aí é justamente essa é a fórmula que vocês têm que pegar. Tá? A gente pega essa fórmula, treina para conseguir, tá bom? Bora lá. Olha só. Aqui nós temos o terceiro, né? Que é o desenvolvimento por razões, tá? Nós apresentamos aí as razões, os motivos que comprovam que estamos afirmando no tópico frasal, tá? Dentro dessas razões aí, se insere, por exemplo, aquela argumentação de causa e consequência que vocês ouvem muito, tá? E é muito frequente, muito usado, tá? Não tem problema nenhum. A questão é fazer bem feito, tá? Então, tópico frasal por razões, dentro desse aí, desse tipo de desenvolvimento, nós temos o por causa e consequência, tá? Temos aí esse parágrafo, tá? E aí eu quero que alguém me diga qual é o tópico frasal. As adivinhações até crianças, professor? Isso. Aí vem a pergunta, né? As adivinhações agradam particularmente às crianças. Aí vem a pergunta: por que isso acontece de maneira tão generalizada? E aí? Essa pergunta aí se encaixa no desenvolvimento? Ou está mais para o tópico frasal? Eu acho que tópico, né, professor? Por quê, Gustavo? Porque é o que gera a continuação, né? É o questionamento que gera a explicação. E aí, todos concordam ou alguém acha que, na verdade, está mais para o desenvolvimento do que para o tópico frasal? E aí, gente? Você me deixou na dúvida, professor, mas eu acredito que seja um desenvolvimento. Porque aí depois dessa pergunta vai ser. Não, eu não sei. Ai, bateu a dúvida agora. Aí a gente tem que só lembrar o seguinte: o que é tópico frasal mesmo? A A ideia ideia principal. central. Isso, a ideia principal, a ideia que abre o parágrafo. Aí vem a pergunta: essa ideia contém explicação? Contém alguma coisa?
Não. Não, né? E aí? Das duas aí, ó, observem aí as duas. Qual das duas é a principal? A primeira? A primeira. Olha só, o que foi feito aqui? Gente, isso aqui é uma estratégia para destacar a ideia que segue depois, a explicação, a razão. Porque olha só, tem falado, né? As adivinhações agradam particularmente as crianças. Aí vem a pergunta: por que isso acontece de maneira tão generalizada? Aí diz, porque mais ou menos. Geralmente, as pessoas, como é que elas fariam esse desenvolvimento? Primeiro que elas não usariam essa pergunta. Tá? Sairia mais ou menos assim, ó. As adivinhações agradam particularmente a razão, às crianças. Beleza. A razão disso é porque mais ou menos representam a forma concentrada, quase simbólica da experiência. Então, note que a pessoa já responde direto, já indica direto. Ó, o motivo disso é isso, ou isso se dá por tal motivo, isso acontece por determinada razão, tá? Então, é o que as pessoas normalmente fazem, tá? Mas aí, o que foi feito nesse caso? Foi feito diferente, quebrou essa expectativa. Saiu do que a maioria faz, né? Ao invés de falar o motivo disso, ou isso é explicado por quê, foi o quê? Foi feita uma pergunta, ó. Por que isso acontece? A pessoa já liga, por que mesmo? Aí a resposta já deixa mais fixado. Perceberam a diferença aí? Ou confundiu tudo? Não entendi. Confundiu, professor, calma aí. Qual é a escolha que as pessoas... Qual é o caminho que as pessoas geralmente pegam depois de falar, ó, as adivinhações agradam particularmente as crianças? Qual que é o caminho que as pessoas pegam depois disso, quando vai continuar o parágrafo? Faz uma pergunta. Não, a pergunta não é normal. Acho que já explica direto, não? Sem fazer a pergunta. Isso, as pessoas já explicam direto. Ó, olha só, vamos supor que não existe essa pergunta. Como é que as pessoas fariam? Ó, as adivinhações agradam particularmente as crianças. Isso acontece porque, mais ou menos, representam a forma concentrada, quase. A pessoa já vai direto para a explicação. Professor, então essa pergunta seria uma estratégia de colocar mais ênfase na razão? Exatamente. Tá? Então já é uma dica que vocês têm. Porque se colocasse sem a pergunta, funcionaria direito, normalmente. Tá? A gente já teria razão ali colocada. Tá? Mas essa pergunta aí, ela dá um destaque mais para a razão. Ela prende mais a atenção do leitor. Então o texto, ele não fica naquela mesmice. É um texto que surpreende, que captura a atenção do leitor. Então é uma estratégia. Tá? Compreenderam agora? Agora foi, professor. Foi? Tem alguém ainda que não entendeu direito, que ainda está aí na dúvida? Hein? Fale agora para a gente não avançar e você se embananar todo. Tá tranquilo? Tá sim, professor. Tá. De boa. Beleza. Alguém lê aí todo o desenvolvimento? Só para a gente ter uma noção de como é que ficou? Vai lá. Tá, eu vou ler, professor. Porque mais ou menos representa uma forma concentrada, quase simbólica, da experiência infantil de conquista da realidade. Para uma criança, o mundo está cheio de objetos misteriosos, de acontecimentos incompreensíveis
de figuras indecifráveis. A própria presença da criança no mundo é para ela uma adivinhação a ser resolvida. Daí, o prazer de experimentar de modo desinteressado, por brincadeira, a emoção da procura da surpresa. Isso. Então, olha só. Notem que aqui ele faz a declaração, né? Ó, as adivinhações agradam particularmente as crianças. Então, vai uma declaração inicial. Aí pergunta, por que disso? Aí ele dá a resposta. Essa resposta, ela é clara. Porque a resposta é o seguinte, ó. Porque mais ou menos representa a forma concentrada, quase simbólica, da experiência infantil de conquista da realidade. A gente leu isso aqui, entendeu assim perfeitamente? Ou ainda está meio estranho? Precisa ser explicado melhor. O que vocês acham? Eu acho que precisa ser explicado melhor, né, professor? Não é Isso. totalmente entendível assim. Exatamente. Por quê? Porque é uma explicação científica, é uma linguagem muito técnica, muito científica que é dada nesse terceiro período aí, ó, do porquê até realidade. Aí o que ele faz? Aí ele coloca em termos mais fáceis isso daí, ó. Para a criança, o mundo está cheio de objetos misteriosos, de acontecimentos incompreensíveis, de figuras indecifráveis, ou seja, para a criança, o mundo é um mistério. O mundo precisa ser descoberto. Por isso que ela pergunta tanto. Tá? E aí a própria presença da criança no mundo é para ela uma adivinhação a ser resolvida, ou seja, a própria existência dela é um mistério. Por isso que tem aquele monte de porquê. Tá? Então, note que, à medida que ele vai explicando, ele vai detalhando melhor. Então, é o que acontece nisso daí. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Então, dúvida até aqui por esse modo? Ou seja, eu digo, acontece isso por esse motivo. E aí eu explico direitinho esse motivo. Então, essa é uma forma de desenvolver, tá? Tópico frasal desenvolvido por análise, tá? Que é o quê? É a divisão do todo em partes. Então, eu vou analisar cada uma das partes do tópico frasal. Então, é como diz aquele ditado, né? Do Jack o Estripador, né? Vamos por partes, tá? Então, é quando eu pego o tópico frasal e explico cada um dos pedaços, tá? Bora lá? Só para a gente finalizar aqui nos 9 minutos finais da nossa aula. Deem uma lida aí. Me digam, primeiramente, o tópico frasal. De onde até onde ele vai? Quatro funções básicas até ensinar, professor? Isso. Pode ler, Felipe? Quatro funções básicas têm sido atribuídas aos meios de comunicação: informar, divertir e persuadir e ensinar. Beleza. Agora, trata-se de um desenvolvimento por análise. E aí que eu vou fazer o quê? Eu vou dividir cada uma das partes do tópico frasal, tá? Ou dos elementos do tópico frasal, e analisar um por um os elementos. Alguém lê aí o desenvolvimento para nós, por favor. Só a leitura mesmo. Bora lá. Posso ler, professor? Pode. A primeira diz respeito à difusão de notícias, relatos e comentários sobre a realidade. A segunda atende à procura de distração, de evasão, de divertimento por parte do público. A terceira procura persuadir o indivíduo, convencê-lo a adquirir certo produto. A quarta é realizada de modo intencional ou não,
por meio de material que contribui para a formação do indivíduo ou para ampliar seu acervo de conhecimentos. Isso. Pergunta: como é que o tópico frasal foi desenvolvido aí nesse desenvolvimento? Por partes. Como assim? Por partes, tá. E como é que ele fez isso? Nesse caso específico aí. Aí já tem que dar uma analisada. Ele foi Bora dividindo, né, lá. professor? A parte 1, ele quis falar sobre a informação, a 2, divertir, a terceira, persuadir, e a quarta, ensinar, que ele até fala assim, a primeira diz a respeito à difusão de notícias, relatos e comentários sobre a realidade. Isso. Então, note que ele fala, ó, os meios de comunicação têm 4 funções. Aí ele cita as funções. Aí ele fez o quê? Uma por uma, ele foi explicando como é que essas funções elas são feitas pelos meios de comunicação. Então, note que da listagem, né? Note que aqui a gente tem uma listagem no tópico frasal. Ó. Ele é uma lista de coisas: informar, divertir, persuadir e ensinar. E depois ele fez o quê? Explicou cada uma dessas listas. Tá? Ah, mas então é a mesma coisa da enumeração lá do primeiro desenvolvimento? Não. Que lá naquela enumeração, a lista vinha no desenvolvimento. Tá? E aqui a lista, ela não vem no desenvolvimento. A lista está vindo no tópico frasal. E aí, o que fez com essa lista? Explicou item por item da lista. Tranquilo? Tranquilo, professor. Dúvidas? Essa não, acho bem simples de entender. E aí, gente? Hoje, deixa eu só fechar aqui, vamos voltar lá na nossa listinha. Aliás, só faltou o último, que é a exemplificação, né? Eu acho que na próxima aula dá para a gente já ter atividadezinha para fechar. Coisa boa. Aí, olha só. Dessas 5 que a gente viu hoje, tá? Qual que foi a que você mais gostou? Qual que foi a que você achou mais difícil? O que vocês têm a dizer? Qual que vocês entenderam melhor? Qual que ficou meio complicado aí o entendimento? Bora lá. Eu gostei da análise, razões e enumeração. A que eu meio que tive mais dificuldade para entender menos foi a descrição de detalhes. Uhum. A Que mais? análise foi com certeza a mais da hora que a gente fez. E aí? Que mais? Já eu gostei mais da enumeração e descrição de detalhes e a mais difícil, o confronto. Mais alguém? Eu gostei de análise, enumeração e eu fiquei com dificuldade só em descrição de detalhes e exemplificação. No caso da exemplificação, a gente ainda nem viu, né? Que ela meio que se confunde com a enumeração. É porque eu acabei de olhar no Google, aí eu já dei uma pesquisada. Menino é à frente do pessoal, professor. Ele ia pensar no futuro. Ele já tá E lá na pesquisar. frente, entendeu? Enquanto a gente tá vendo com o ovo, ele já tava preparando o bolo já, cara. Só que lembrem-se, né? Que aí é bom vocês compararem, porque às vezes no Google traz, em um site diz uma coisa, no outro diz outra. Aí é a hora que tá aquele Então, isso aí que é pedido. foda. Aí é a hora. Lembra que eu falei ó, isso tem um nome, mas em outro livro, em outro material, tu vai encontrar com outro nome, mas é a mesma coisa, tá? Mas aí, digamos aí, o Alex gostou muito da análise, né? Foi isso, não foi, Alex? Sim, senhor, professor, foi. Aí, digamos que você vai escrever lá um texto que tem 3 parágrafos de desenvolvimento.
E aí, esses 3 parágrafos de desenvolvimento, você vai fazer... É recomendável fazer os 3 por análise? Eu acho que não. E aí, por que não? Porque é trabalhoso. Não, não é isso não. Vamos lá. É por causa que é curto, professor, os 3 parágrafos. Para fazer uma análise que precisaria de mais. Mas aí ele resolveria diminuindo os itens lá do tópico frasal. Aí resolvia esse problema. Mas e aí? O problema não está muito na questão da extensão, mas os 3 parágrafos por análise. Qual que seria o problema? Lembrei, é porque ficaria repetitivo. Isso, igual o João Gustavo falou ali, ficaria monótono, né? Aquela coisa repetitiva. Note que quando a gente falou do desenvolvimento por razões, a gente viu como a maioria das pessoas fazem, né? E aí, no exemplo que a gente usou, a pessoa justamente fez a pergunta antes de colocar a razão para justamente quebrar aquela estrutura que a maioria faz, tá? Para dar uma diferenciada para não ficar um texto monótono. Pessoal, nessa parte finalzinha aqui, eu quero que vocês coloquem nome e turma aí no chat, tá? Para registrar a presença, tá bom? Feito isso, já pode sair, a gente encerra agora a nossa aula, tá bom? E aí já vamos para a próxima aula, beleza? Tchau aí. Beleza, professor. Valeu, viu? Obrigado. Falou. Valeu, Dúvidas? Podem mandar mensagem para mim, tá bom? Sim, senhor. Professor, depois eu posso mostrar pro senhor uma redação que eu tô fazendo pra ver se tá boa ou precisa melhorar alguma coisa? Pode não, mano. Manda para mim, porque no sábado nós teremos orientação. E aí eu vou poder fazer essa... Manda com antecedência para eu montar certinho e para eu dar a devolutiva no sábado, tá? Sim, senhor, professor. Até o sábado. Beleza. Pro senhor. Falou, tchau, tchau.